Olá, meus queridos! O vídeo de hoje não é um videozinho de YouTube. Isso aqui é uma aula. E é uma aula que você não vai ver em nenhum outro lugar. Posso prometer para você. E por que eu decidi gravar essa aula? Porque eu converso muito com os meus seguidores lá no Instagram. E principalmente quando a gente está se aproximando de uma prova de segunda fase, eu abro caixinha e vem muita gente com medo de peça. E a pessoa ela fica, Amanda, como é que eu vou decorar todos os esqueletos, todos os modelos de todas as peças? E a minha resposta ela é bem clara. Você não vai. É impossível, principalmente quando a gente está falando de direito civil, que tem infinitas peças, você querer decorar todos os modelinhos de todas as peças que podem cair. Uma petição inicial de procedimento comum, as petições iniciais de procedimento especial, uma reintegração de posse, uma manutenção de posse, um embargo de terceiro, uma consignação em pagamento, uma apelação, um agravo, um recurso especial, um recurso extraordinário, um agravo em recurso especial, um agravo em recurso extraordinário, um agravo interno, um recurso ordinário constitucional. Então, não dá. Não dá para você querer passar por todos os esqueletos e decorar todos os esqueletos. E quando eu digo isso, eu dou o problema, eu trago à luz o problema, que ele já existe, tá na cabeça das pessoas, e eu dou a solução. Porque, como eu ensino para os meus alunos do Jornada, que é o meu curso de segunda fase, a gente não precisa querer passar por todos os modelinhos e decorar todos os modelinhos, porque há um só modelo, um só esqueleto, que serve para qualquer peça que seja. Serve para inicial, serve para contestação, serve para recurso, serve para absolutamente qualquer peça. Só que, se eu simplesmente te der esse modelinho, você não consegue fazer nada com ele. Você precisa entender como você vai preencher cada elemento desse esqueleto. Então, esse esqueleto é o que eu chamo de esqueleto universal. Esse esqueleto, ele serve para todas as peças, mas você precisa saber como usá-lo. É só sabendo como usá-lo que você consegue, sem problema nenhum depois disso, aplicar para qualquer peça que seja cobrada no dia da sua prova, no dia da sua segunda fase em civil. E para a gente entrar no esqueleto universal, a gente tem uma etapa prévia, que é o que eu chamo de raio-x. O raio-x, você vai ver que você pode fazer de duas formas. Você pode fazer grifando na tua peça, ou você pode fazer escrevendo. Eu vou fazer escrevendo para fins didáticos, para ficar mais fácil de vocês entenderem ponto a ponto. Mas no dia que você for fazer a tua prova, não se preocupa, você pode fazer grifando sem problema nenhum. Então, nesse vídeo de hoje, eu falei para você que você não vai precisar decorar todos os modelos existentes, que há um esqueleto universal e que esse esqueleto universal pode ser aplicado a qualquer peça. E no vídeo de hoje, você vai aprender a usar esse esqueleto universal na prática. Ponto a ponto, a gente vai entender como é que funciona e como você vai preencher no dia da sua prova. Então, o que eu fiz para ficar mais fácil aqui? Eu trouxe um caso, uma peça antiga, para que a gente use essa peça como base para fazer o nosso raio-x e o nosso esqueleto. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso material aqui. O primeiro ponto que deve ser feito quando você chega na sua prova é ler a peça. Veja, se você erra o nome da peça, você sabe que você zera a prova. Então não tem porquê você não dar uma atenção especial para fazer uma primeira leitura e sacar que você vai saber qual é a peça. Isso já vai tirar um peso gigante das costas. Então você vai ler pela primeira vez. Vou fazer com você como eu faria no dia da prova. Cheguei, sentei, peguei o meu exame, abri, vou ler a peça uma vez. Ricardo, cantor amador, contrata Luiz, um motorista de uma grande empresa, para transportá-lo no dia 2 de março de 2017 do município de Canto Distante, pequena cidade no interior do Rio de Janeiro, onde ambos são domiciliados. Então, o Ricardo contratou o Luiz para transportá-lo em 2 de março de 2017. Rio de Janeiro. Até a capital. No referido dia, será realizada na cidade do Rio de Janeiro a primeira pré-seleção de candidatos para a participação de um concurso televisivo de talentos musicais, com cerca de 20 mil inscritos.
Os 1.000 melhores, dentre esses 20 mil, pré-selecionados da primeira fase, ainda passarão por 2 outras etapas eliminatórias, até que 20 sejam escolhidos para participar do programa. Então eram 20 mil, 1.000 foram inscritos, 20 seriam escolhidos. Legal. Luiz costuma fazer o transporte de amigos nas horas vagas, em seu veículo particular, para complementar sua renda. Assim, prontamente aceita o pagamento antecipado feito por Ricardo. No dia 2 de março de 2017, Luiz se recorda que se esquecera de fazer a manutenção periódica de seu veículo, motivo pelo qual não considera seguro pegar a estrada. Assim, comunica a Ricardo que não poderá transportá-lo, motivo pelo qual não naquele dia, devolvendo-lhe o valor que lhe fora pago. Ricardo acaba não realizando a viagem até o Rio de Janeiro e assim não participa da pré-seleção do concurso. Inconformado, Ricardo ingressa com ação indenizatória em face de Luiz, menos de um mês após o ocorrido, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte e indenização pela perda de uma chance de participar do concurso. A ação, ou seja, tem ação em trâmite. A ação foi regularmente distribuída para a Vara Civil da Comarca de Canto Distante no estado do Rio de Janeiro. Citado, o réu alegou em contestação que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade. Então, o Ricardo errou ao não tomar um ônibus, o que resolveria a sua necessidade de transporte. Ao final da instrução processual, é proferida a sentença. Então, já teve inicial, já teve a resposta à contestação, aí chegou até o final, foi proferida a sentença de total procedência do pleito autoral, tendo o juiz fundamentado sua decisão nos seguintes argumentos. 1. O inadimplemento contratual culposo foi confessado por Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil, arbitrados no montante de 5 vezes o valor da contraprestação originalmente acordada. Então, a sentença disse o seguinte, a sentença deu procedência para os pedidos de Ricardo e a sentença ela foi baseada nos fundamentos de que o inadimplemento foi confessado e condenou a pagar perdas e danos, baseado no 475, arbitrados em 5 vezes o valor da contraprestação. O fato de Ricardo não ter contratado o tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato e os danos sofridos. Ricardo sofreu evidente perda de uma chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em 1/4 do prêmio final, que seria pago ao vencedor do certame. Na qualidade de advogado de Luiz, indique o meio processual adequado à tutela integral do seu direito, elaborando a peça processual cabível, no caso, excluindo-se a hipótese de embargo de declaração, indicados os requisitos e fundamentos. Então, veja, a gente fez uma primeira leitura, tá? Eu fui grifando porque eu tô sendo mais didática dessa forma, mas talvez você vá só ler. Numa primeira vez, você vai só ler. Numa segunda vez, você vai procurar as informações relevantes. As informações relevantes são esse raio-x inicial. É um raio-x que você faz na hora que você senta na frente da prova para tentar levantar os pontos principais. Então, primeiro, quem que é teu cliente? Quem que é o teu cliente? Na qualidade de advogado de Luiz. Aqui você vai colocar a pessoa que o enunciado te diz que é teu cliente. Então, quem é teu cliente? Luiz. Como é que você sabe? Porque o enunciado te disse. Na qualidade de advogado de Luiz, você é advogado de Luiz, teu cliente é Luiz. Se o teu cliente é Luiz, qual que é a parte contrária? A parte contrária é o nosso querido Ricardo. Opa, por que tá pequeno aqui? A parte contrária é o nosso Ricardão. Qual que é a pretensão? Aqui na parte da pretensão, você vai analisar novamente o enunciado. É o seguinte, deixa eu deixar um negócio muito bem claro aí na tua cabecinha agora. Tudo que você precisa saber para a tua peça, tá no enunciado e tá no teu vadimeco. Absolutamente tudo. Vá para a prova com essa certeza. Tudo estará no enunciado e no vadimeco. A pretensão, você acha que tá onde? No enunciado ou no vadimeco? No enunciado, né? O enunciado que vai te dizer qual que é a pretensão. Então, você vai analisar com muito cuidado o texto do enunciado para tentar captar essa informação.
E olha o que o texto do enunciado te diz aqui. Te diz aqui no finalzinho, ó. Na qualidade de advogado de Luiz, indique o meio processual adequado à tutela integral do direito do seu cliente, elaborando a peça processual cabível, excluindo a hipótese de embargo de declaração. Então, veja, o que ele quer é tutelar integralmente o direito do Luiz. E o que o Luiz quer? O Luiz quer que essa sentença aqui, ó, essa sentença que condenou ele a pagar tudo isso, fundada nesses elementos aqui, ele quer que essa sentença seja reformada, porque ele não concorda com essa sentença. Ele acha que essa sentença foi injusta, que essa sentença deveria ter sido de improcedência e foi de procedência. Então, o que você vai escrever aqui? Ó? Qual que é a pretensão? A pretensão do Luiz é a reforma da sentença em procedência dos pedidos que foram feitos. Quais pedidos? Quais pedidos? Perdas e danos e indenização pela perda de uma chance. Olha só, veja se não é exatamente isso. Agora eu tô começando a mudar de cor para você me seguir aqui, ó. Ó, o que o Ricardo pediu? Ricardo ingressa com ação indenizatória em face de Luiz, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato e indenização pela perda de uma chance. Então, o que o Ricardo disse que ele queria, o Luiz, que é a parte contrária, vai dizer que não é cabível. É sempre assim. É sempre uma dualidade. Uma parte diz uma coisa, a outra parte vai bater naquilo que foi pedido. Ou então, o juiz diz uma coisa e você bate no que o juiz diz, bate no que o juiz decidiu. Sempre precisa haver essa dualidade. E essa dualidade estará exposta nos elementos do enunciado quando você aprender a procurá-los. Então, qual é a pretensão? É a reforma da sentença que foi contrária a Luiz e improcedência dos pedidos de perdas e danos e indenização pela perda de uma chance. Eu tirei da minha cabecinha? Eu tirei do enunciado, que falou para mim que essa era a pretensão do Ricardo. Beleza. Aí a gente vai para o próximo elemento do nosso raio-x. Aqui eu quero só que você seja capaz de ver se há urgência, gratuidade ou incapaz. Por quê? Que é importante que você saiba se tem urgência, gratuidade ou incapaz. Porque você, levantando essas informações, você vai poder ver se algumas teses serão aplicadas. Então, em relação à urgência. Se tiver urgência, muito provavelmente você vai querer o quê? Uma tutela, né? Então, se a urgência implica na existência de uma tutela, você vai escrever, tem urgência? Não, não tem urgência. E a gratuidade? O pedido, a existência de situação que justifique a gratuidade vai poder acarretar o pedido de uma das partes da concessão da justiça gratuita. Ou então, talvez, tenha sido concedida uma gratuidade, mas que não era devida. E aí você vai ter que dizer, olha, essa gratuidade foi concedida indevidamente. Precisa condenar a parte a recolher custos e reformar essa gratuidade que foi deferida. Então, em relação à gratuidade, se tiver gratuidade, você vai pedir a revogação, quando for o caso, e se não tiver gratuidade, você vai pedir a gratuidade. Mas, no caso, nada dá a entender que alguém teve gratuidade indevida e nada dá a entender que o Luiz seja pobre de maré de si que faça jus. Então, não tem gratuidade. Não tem urgência. Não tem gratuidade. Tem incapaz? Manda, por que é importante saber se tem incapaz ou não? Porque quando a gente tem incapaz, a gente provavelmente vai ter uma representação. Melina representada pela sua mãe Luciana. Paulo representado pela sua mãe Andressa. Quando tem incapaz, também vai ter que pedir o Ministério Público, intervenção no Ministério Público. Então aqui não tem nada de incapaz. O Luiz é maior de idade, o Ricardo é maior de idade. Não tem questão de incapaz. Não tem incapaz. Fazendo isso no raio-x, me atentando a esses fatores no raio-x, eu já condiciono minha cabeça a pensar lá na frente se vai ter um elemento a mais ou não na hora de eu escrever minha peça. Certo? E aí a gente começa aqui
e vem para as nossas tezonas. Aqui você vai pescar as informações mais importantes dadas pelo enunciado. Você vai entender o que de mais importante tem no enunciado que vai servir para embasar a sua peça. Então, deixa eu apagar aqui todos os grifos que a gente vai grifar junto de novo. Pera aí. E aqui, eu quero que você venha comigo e você tente entender esse conceito, porque entender esse conceito vai mudar a forma que você faz a prova. Vou tentar falar bem pausadamente, porque eu quero que fique absolutamente claro o quanto esse conceito ele é importante. Ele é um pouquinho complexo, mas uma vez que você entenda o Paranauê, tua prova é outra. Você sempre vai bater em quem está contra você e você vai reafirmar a tua tese. Então veja, de novo, você vai bater em quem está contra você e você vai reafirmar a tua tese. Quem está contra você, nesse exemplo nosso? Você não é advogado do Luiz? Quem que está contra o Luiz? O Ricardo e o juiz, a sentença. Então, a sentença é contrária e o Ricardo é contrário. As teses do Ricardo são contrárias e os fundamentos da sentença também são contrários. Então, tudo que essas duas partes aqui falarem, você vai bater nelas. O Ricardo falou A, você vai bater em A. A sentença falou B, você vai bater em B. Vem comigo. Vai bater e vai ponto a ponto eliminar o que eles falaram. Por outro lado, as suas próprias teses, as teses que vão ao seu encontro, ao seu favor, essas você vai ratificar. Você vai confirmar. Não, isso aqui, ó, preciso confirmar isso aqui. E onde você vai extrair esses elementos? No enunciado. Então, tudo que no enunciado disser respeito a algo que te favoreça, você vai reafirmar. Tudo que no enunciado for contrário, você vai bater. Reafirmar o que te favorece, bater no que te é contrário. Reafirmar o que te favorece, bater no que te é contrário. Reafirmar o que te favorece, bater no que te é contrário. Então, agora a gente vai para o enunciado de novo e a gente vai procurar o que a gente vai bater e a gente vai procurar o que a gente vai ratificar, confirmar. Vem comigo. Então, bora lá. Bora lá. Eu vou até aumentar aqui, ó. Eu vou aumentar pra gente ver junto. Primeiro a gente vai procurar o que vai confirmar a tese do Luiz. Legal? Então, primeiro o que vai confirmar a tese do Luiz. Ricardo, cantor amador, contrata Luiz, motorista de uma grande empresa, para transportá-lo no dia 2 de março de 2017 no município de Canto Distante, a pequena cidade interior. Tá. No dia será realizada na cidade do Rio de Janeiro a primeira pré-seleção de candidatos para a participação de um concurso televisivo de talentos, com cerca de 20 mil inscritos. Então, ó, olha só, são 20 mil inscritos. É inscrito pra caramba. Dentre esses 20 mil, só 1.000, ou seja, só 1/20 de todos aqueles lá vão ser pré-selecionados. E ainda vão ter outras 2 etapas eliminatórias, até que apenas 20 sejam escolhidos para participar do programa de televisão. Ou seja, a chance do Ricardo ganhar isso aqui, ela é pequenininha, muito pequenininha. E se ela é muito pequenininha, aquela perda de uma chance que o juiz condenou errado. Porque a gente sabe que a chance, para ser considerada uma perda de uma chance, ela tem que ser grande. Ela tem que ser gritante. Ela tem que ser uma chance real. A gente sabe disso. Então, essa tese aqui vai a nosso favor, né? Vai a favor do Luiz. Porque ele mostra, ponto a ponto, matematicamente, que essa chance é muito pequena. Então, a gente grifou de verde. O que mais favorece o Luiz? Ó, Luiz costuma fazer o transporte de amigos nas horas vagas em seu veículo particular. Ah, então o Luiz, ele anda com veículo particular, ele não presta serviços de transporte. Porque se a Azul viesse e falasse, ó, a gente não vai prestar o serviço de avião hoje não, porque o avião não tá consertado, não fez a revisão. Aí, um abraço, né, minha amiga? Mas o Luiz não. O Luiz, ele só fez na camaradagem mesmo. Ele fez no veículo particular dele, ele não é o trabalho dele. Então, isso aqui também favorece a gente. Que mais?
No dia 2 de março, Luiz recorda que se esqueceram de fazer a manutenção periódica do seu veículo, motivo pelo qual não considera seguro pegar a estrada. Então, essa parte também, ó, não considerar seguro pegar a estrada também é uma tese que favorece o Luiz, porque ele tem uma razão, tem uma justificativa para não querer levar o Ricardo. Assim, comunica a Ricardo que não poderá transportá-lo, devolvendo-lhe o valor. Ricardo acaba não realizando a viagem até o Rio de Janeiro. Inconformado, Ricardo ingressa com a ação menos de um mês após o ocorrido, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte. Ah, aqui, ó, aqui é contra, né? Lembra que a gente tá buscando o que é a favor e o que é contra? Aqui é contra, ó. Ricardo ingressa com ação indenizatória em face de Luiz, pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte e indenização pela perda de uma chance de participar do concurso. Então, essas teses aqui são contrárias. Opa, parou o negócio, peraí. Voltamos. Então, beleza. Aqui, ó. Aqui nós estamos batendo na tese contrária. Perdas e danos pelo inadimplemento e indenização pela perda de uma chance. A ação foi regularmente distribuída para a vara civil da comarca de Canto Distante. Citado. Se o réu vai falar agora, a gente vai a favor dele, né? Porque não é o nosso cliente que tá falando. Então, quais são as teses do nosso cliente aqui, ó? Citado, o réu alegou em contestação que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade, o que resolveria sua necessidade de transporte. E ao final da instrução é proferida a sentença de total procedência do pleito autoral, tendo o juízo fundamentado sua decisão nos seguintes argumentos. Então, se a sentença foi contrária, a gente vai levantar os argumentos que a gente vai bater. Então, vamos lá. O inadimplemento contratual culposo foi confessado por Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos, nos termos do 475 do Código Civil, arbitrados no montante de 5 vezes o valor da contraprestação originalmente acordada. O fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato e os danos sofridos. Ricardo sofreu evidente perda de uma chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em 1/4 do prêmio final que seria pago ao vencedor do certame. Então, nós temos 3 teorias aqui trazidas em sentença e nós temos 2 elementos de Ricardo, que na verdade eles se transformam aqui na sentença, né, que são analisados aqui na sentença para bater. E se a gente vai bater se a gente vai bater no que é contrário, ou seja, no Ricardo na sentença, e a gente vai ratificar, ou seja, a gente vai confirmar o que é favorável, qual seja essas informações do enunciado que nós pintamos em verde, então agora a gente vai colocar tudo isso de forma estruturada nas nossas tesonas. Veja como isso fica muito mais fácil quando a gente faz com a mão na massa. Então, quais são as nossas tesonas aqui? O primeiro é tratar desse inadimplemento contratual aqui, ó. Então, se a sentença fala que o inadimplemento contratual é cabível, o que a gente fala? A gente fala que o inadimplemento contratual é não cabível. Então, uma das tesonas é que o inadimplemento contratual não é cabível. Fazendo isso, a gente vai bater. Vou só escrever aqui para você saber o que a gente está fazendo, tá? A gente vai bater na parte da sentença. A gente vai bater na parte da sentença que diz que o inadimplemento contratual culposo foi confessado pelo Luiz, devendo ele arcar com as perdas e danos nos termos do artigo 475 do Código Civil, arbitrados no montante de 5 vezes. Então, a gente bate nesse primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui para a gente não confundir. Inadimplemento contratual não cabível. Depois, a gente vai bater na questão da culpa concorrente. A gente vai bater na culpa concorrente.
E aqui a gente bate na parte da sentença que diz que o fato de Ricardo... A gente bate na parte da sentença... Opa... Por que tá saindo desformado? Ah, vocês não estão vendo, peraí. Agora sim, mudei minha carinha de lugar, vai funcionar. Então, quando a gente traz a tese da culpa concorrente, a gente bate nessa parte da sentença que fala que o fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento e os danos, e a gente reafirma. Opa. O fato que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade, o que resolveria a necessidade de transporte. Então, eu não estou inventando tese nenhuma. Eu estou pegando as informações que o enunciado me deu e colocando aqui de forma ordenada. Manda, no esqueleto eu tenho que escrever tudo isso? Não, no esqueleto você vai... No raio-x, você vai só grifar as teses. Eu tô falando que eu estou escrevendo para ficar mais fácil de você entender, mas você vai ou só grifar, ou você vai escrever só isso aqui que tá em maiúsculo, ó, inadimplemento não cabível, culpa concorrente. E aí eu quero que você se lembre onde estão essas teses, para depois, na hora de você fazer o seu esqueleto, aí sim você deixar o bichinho mais completinho possível. Então a gente vai trazer essa questão da culpa concorrente também. Um próximo tema que a gente vai colocar aqui é o tema da inexistência da perda de uma chance. Onde é que a gente vai bater? Nesse terceiro item da sentença, que fala que o Ricardo sofreu evidente perda de uma chance. Então, a gente vai bater na parte da sentença que diz... Vamos lá. A gente vai bater na parte da sentença que diz que Ricardo sofreu uma evidente perda da chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juiz em 1/4 do prêmio final. E a gente vai reafirmar o quê? Que a chance era muito pequena, que eram 20 mil candidatos e que dos 20 mil só 1.000 eram pré-selecionados e que dos 1.000 só 20 iam ganhar. Então, a gente vai reafirmar esse ponto aqui. Lembra que a gente bate no que é contrário a gente e a gente reafirma o que é favorável. Então, a gente vai reafirmar que são cerca de 20 mil inscritos, os 1.000 melhores são pré-selecionados, que vão passar ainda por outras 2 etapas, até que 20 sejam escolhidos para participar do programa de televisão. E a gente vai falar também dessa indenização, né? Porque essa indenização fixada aqui, ó, num 1/4 do prêmio final, então a gente vai falar aqui, ó, indenização incabível ou subsidiariamente diminuir o valor. Então, ó, essa indenização aqui foi fixada no 1/4 do prêmio e essa indenização aqui foi fixada em 5 vezes o valor da contraprestação. É muito dinheiro. Então, o que a gente vai falar aqui, ó? Bater na parte da sentença que diz que ela foi arbitrada em 5 vezes o valor. Bater na parte da sentença que diz arbitrar o montante de 5 vezes o valor da contraprestação. Então, essas são as nossas tezonas. Essas tezonas, você viu que eu não precisei inventar nada, eu não precisei tirar da minha cabeça, eu não precisei ver o que não estava escrito, eu só peguei o que estava escrito e organizei. Então, inadimplemento contratual não cabível, culpa concorrente, bater nessa tese, inexistência da perda de uma chance, indenização incabível ou diminui o valor. Todas essas tezonas foram extraídas diretamente do enunciado. As tezonas, eu gosto de usar uma técnica que chama tezona-tezinha. A tezona você tira direto do enunciado. Então, a tezona, você lê o enunciado, ela é clara como a água. As tezinhas não são tão claras. As tezinhas você precisa olhar mais pertinho assim, ver se cabe, se não cabe, ver quais são os desencadeamentos daquilo que foi dito no enunciado. Então, as tezinhas são mais cri-cri para achar. Mas a tezona tá ali, ó, tá escancarada. Você conseguiu pegar o que eu fiz aqui? Que eu peguei essas teses aqui, ó, e passei para cá? Eu só fiz isso. Para identificar as nossas tezonas. E aí a gente vai para o outro ponto do nosso raio-x. Qual que é o juízo?
Juízo fica fácil, né? Porque essa ação já foi distribuída para a comarca de Canto Distante, no Rio de Janeiro. Então aqui fica fácil. Qual que é a fase do processo? Qual que é a fase do processo? A gente sabe que o processo segue uma trilha processual. O processo começa lá com a inicial, aí ele passa pela contestação. Tem um caminhozinho que o processo segue. Aqui nós já tivemos a inicial, nós já tivemos a contestação, nós já tivemos sentença. E se nós já tivemos sentença e a parte que ficou infeliz com a sentença quer se voltar contra ela, qual que é a fase do processo? Pós-processo. Pós-sentença. Que pós-processo? Pós-sentença. E agora, qual é a peça? Qual é a peça? Se nós já tivemos uma sentença e o nosso intuito é voltarmos contra essa sentença que foi contrária ao interesse do nosso cliente, a peça, sem muito problema aqui, é a peça de apelação. Então, legal. Fizemos o raio-x. Como eu disse, esse raio-x você pode fazer grifado ou pode escrever. Eu, por fins didáticos, decidi escrever. Mas aqui não tem choro nem vela. Agora a gente entra no esqueleto universal. Agora nós entramos no nosso famoso esqueleto universal. E ele é um esqueleto universal porque este mesmo esqueleto pode ser usado para qualquer peça que você possa imaginar em direito civil. Qualquer peça cabe nesse esqueleto. Só que, se um negócio serve para tudo, obviamente não vai ser tão mamãozinho com açúcar você preencher isso aqui, né? Por isso que eu quero que você tenha total atenção em cada pontinho desse esqueleto. Porque essas informações eu quero que você aprenda a extrair do teu Vlad. Uma vez que você tenha o seu Vlad e você esteja com ele e você aprenda a extrair as informações corretas para preencher o seu esqueleto universal, pode cair qualquer peça na sua prova. Pode cair uma inicial, procedimento comum, especial, pode cair uma contestação, um agravo, uma apelação. Você pode nunca ter feito a peça na vida. Aprendendo isso aqui que eu vou te ensinar hoje, você faz qualquer peça. Então, vamos ponto a ponto, com muita calma, com muito cuidado, para você entender o que vai acontecer em cada um desses pontos do esqueleto. Você vai ver que são 8 pontos. 8 pontos simples de decorar. O que eu quero aqui, você entenda como faz, não simplesmente decore. E em relação à petição de interposição, o que você vai responder aqui é se tem ou se não tem petição de interposição. Mas para você responder se tem ou se não tem, você precisa entender que diabo que é a petição de interposição, né? Porque eu não quero que você decore, não quero que você decore nada. Eu quero que você entenda como é que você preenche essa bagaça aqui. Então eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso. Veja só. Vamos abrir o nosso material complementar aqui para desenharmos. Uma petição de interposição, ela vai acontecer quando nós tivermos 2 juízos. Nós tivermos um juízo de quem se recorre, Então, esse juízo a gente chama de juízo aquó. O juízo aquó. E do outro lado, a gente tem um juízo para quem se recorre. Para quem se recorre. E esse juízo a gente chama de ad quem. Manda, sempre quando a gente tiver dois juízos, um juízo de quem se recorre e um juízo para quem se recorre, vai ter petição de interposição? Não. Não é sempre. É quando a lei disser. Então, uma coisa é certa. Quando nós estivermos diante de um juízo só, não tem petição de interposição. Uma inicial de procedimento comum, uma inicial de procedimento especial, uma contestação, tudo isso é feito para o mesmo juízo. Você concorda comigo? Que é tudo no mesmo balaio que a gente coloca, é o mesmo juízo que vai apreciar a inicial e que vai apreciar a contestação. Então, aqui não tem por que ter interposição. A gente fala de petição de interposição diante de recursos. Todos os recursos? Não. Aqueles que a lei disser que tem. Então, por exemplo, nós estamos diante de uma
de uma apelação. Deixa eu trocar aqui. Nós estamos diante de uma apelação. Como é que funciona a apelação? A gente teve uma sentença, certo? Nós tivemos uma sentença que foi dada pelo juízo de primeiro grau. E aí nós temos uma parte que ficou pistola com essa decisão e quer recorrer. E aí essa parte vai recorrer para o juízo de segundo grau. Então ela vai mandar uma apelação para o juízo de segundo grau. Veja que aqui a gente tem dois juízos, né? O juízo ACO, que é o juízo de quem se recorre, que é o de primeiro grau, e a gente tem o juízo de quem, que é o juízo para quem se recorre, que é o juízo de segundo grau. A parte, quando ela apela, ela vai fazer uma petição de interposição, mandar para o juízo ACO e vai falar: ó, seu juiz, eu não concordei com a sua decisão e eu quero que você intime a parte contrária para apresentar contrarrazões. Em seguida, você mande essa petição para o juízo de segundo grau, que vai ser quem vai apreciar tudo e vai decidir se eu tenho razão ou se eu não tenho. Manda, então como é que a gente sabe quais tem e quais não tem? A gente vê a lei. Se a gente está falando de uma apelação, por exemplo, olha o que diz o artigo 1010 do Código Civil, do Código de Processo Civil. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau. Então, a apelação tem petição de interposição. Por quê? Porque o artigo 1010 do capítulo da apelação diz que tem. Você está vendo que eu não estou inventando, que eu estou pegando da lei? Que eu estou extraindo a informação da própria lei? Então, se a lei diz que tem, a gente vai colocar que tem. E é exatamente o nosso caso, que a gente está diante de uma apelação. Tem petição de interposição? Sim. Mas e se fosse um agravo? O agravo tem? Vamos ver lá no capítulo do agravo. Do agravo de instrumento. Olha o que diz o artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Diretamente ao tribunal. Então, se é diretamente ao tribunal, não tem interposição. É um recurso que não tem petição de interposição. E aqui eu quero que você tenha cuidado redobrado, porque eu já vi muita gente, muito curso, ensinando que agravo de instrumento tem interposição. E não tem. Não tem. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que está te dizendo. E recurso especial e extraordinário, tem ou não tem? Vamos ver? Vamos ver se tem ou não tem. Olha lá o artigo 1019. O recurso extraordinário e especial serão interpostos perante o presidente ou vice do tribunal recorrido, ou seja, juízo ACO, em petições distintas que conterão, blá, blá, blá. Então, no recurso especial e extraordinário, tem também. Então, como é que a gente fica aqui, ó? Como é que a gente fica? Apelação? Tem. Por quê? O artigo 1010 fala pra gente que tem. Do CPC. Agravo de instrumento? Não tem. Por que que não tem? Porque o artigo 1016 fala pra gente que não tem. RE e RESP? RE/RESP? Tem. Por quê? Porque o artigo 1029 fala pra gente que tem. CPC, todos os CPC. Então, você tá vendo que eu não estou te falando, decora aí, ó, decora que a apelação tem, decora que agravo não tem. Você consegue entender que essa informação você pode até decorar, é fácil, é pouquinha coisa para saber. Mas, se você cair uma peça que você nunca viu, um recurso que você nunca viu, você não vai saber se tem ou se não tem? Eu estou te ensinando a buscar essa informação por conta própria. Mas manda, tem muito artigo, né? Tem muito artigo. Mas a informação está dentro do capítulo da peça que você está vendo. A informação do agravo está dentro do capítulo do agravo. A informação da apelação está dentro do capítulo da apelação. A gente já vai chegar na nossa técnica do escrutinamento, em que você vai saber escrutinar esses artigos aqui. Então, você não vai precisar decorar nada. Você vai precisar reconhecer qual é a peça, e uma vez reconhecido qual é a peça, você vai ver se tem ou se não tem. Aqui nós temos. E se nós temos a petição de interposição, nosso endereçamento vai ficar assim, ó. Nosso endereçamento vai ficar assim. Interposição para o juízo da vara civil de Canto Distante, Rio de Janeiro. E aí, as razões para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Interposição para o juízo da vara de Canto Distante, razões para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você interpõe para o juízo e pede o quê? Como é que é a estrutura? Como é que é a estrutura de uma... Deixa eu ver se eu tenho uma página nova. Peraí.
arquivo novo. Como é uma estrutura de uma petição de interposição? Você endereça aqui, você endereça aqui, então aqui está o endereçamento, para quem? Para o juízo de primeira instância, o juízo ACO, na apelação, né? No recurso extraordinário, a gente endereça para o presidente do tribunal, presidente ou vice do tribunal recorrido. Então aqui a gente endereça para o juízo ACO, aí a gente faz o preâmbulo, fulano de tal, já qualificado nos autos de tal, em ação que move contra tal. Então, aqui o preâmbulo. Aí, aqui, a gente pede para intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. A gente pede a intimação da parte contrária, porque quem faz isso é o juízo ACO. E aí, a gente encerra aqui, ó. Aqui, encerramento. Local, data, advogado OAB. Encerramento. É só isso. É uma petiçãozinha safada de simples, safada de fácil de fazer. 1, 2, 3, 4 parágrafos, acabou a petição de interposição. E aí, a gente começa a nova folhinha, que aqui sim são as razões. E as razões, aí, o negócio é completinho, e as razões vão para o juízo ad quem? Que no nosso caso é o TJ do Rio de Janeiro. TJ do Rio de Janeiro. Aqui sim você vai falar dos fatos, do direito, dos pedidos. Aqui é a tua peça completa. Aqui é uma petiçãozinha safada que vem no começo. Fácil, né? Então, beleza. Vimos qual é a petição de interposição. Qualificação das partes. Ô, Amanda, essa aqui é fácil demais. Essa aqui eu sei de cabeça. Então, qualificação das partes. Você vai identificar qual é a parte apelante, qual é a parte apelada. Quem que é a parte apelante? Nosso cliente, né? Apelante, Luiz. E apelada. Apelado, Ricardo. Aqui eu quero que você tenha alguns cuidados. Manda, eu qualifico ou não qualifico? Eu qualifico ou eu falo que já está qualificado? Você quer a melhor dica do mundo nesse sentido? Qualifica sempre. Qualifica sempre. Porque você qualificando sempre, você não precisa decorar nada. Te cansa qualificar? Não te cansa, né? A qualificação tá lá no 319. Lá no artigo 319, você aprende como qualifica. Então, fácil. Vai lá e qualifica sempre. Porque daí é uma coisa menos para você decorar. Porque se não precisar de qualificação, você não perde nada. Se precisar, você não deixa de ganhar. Na apelação precisaria? Não. Na apelação era só falar: fulano de tal já qualificado nos autos de ação indenizatória movida contra Ricardo. Mas não tem problema. Se você qualificar, você nunca perde. Então, qualifica sempre. E um outro ponto importante aqui é você usar a nomenclatura. Se a gente está falando de uma apelação, de um lado a gente tem o apelante, do outro lado a gente tem o apelado. Mas e se a gente estivesse falando, por exemplo, de um agravo? De um lado a gente teria o agravante, do outro lado o agravado. E se fosse de uma inicial ou de uma contestação? De um lado o autor, do outro lado o réu. E se tivesse uma reconvenção? Do lado o reconvinte, do outro lado o reconvindo. E se fosse uma execução? De um lado o exequente, do outro lado o executado. E se fossem embargos? De um lado o embargante, do outro lado o embargado. E se fosse... Acabou. Então, aqui nós estamos diante de uma apelação. De um lado o apelante, do outro lado o apelado. Você usando essas nomenclaturas, você garante que na hora da tua prova, que na hora da correção, você vai ter usado o mesmo nominho que o teu examinador. E assim você garante teu pontinho. Beleza? Aqui, ó. Aqui que o caldo começa a entornar e eu preciso que, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, você para. Para de fazer qualquer outra coisa que você esteja falando. Você tá mexendo no celular. Opa! Tá mexendo no celular, para de mexer no celular, senão você não vai entender. Você não vai entender porque esse ponto é complexo. Esse ponto 4 é exatamente o que faz o esqueleto universal ser um esqueleto universal. Esse ponto 4 é o elemento que faz com que você possa usar um único esqueleto para qualquer coisa. Aqui, você vai levantar os elementos específicos da peça que você
identificou. A gente já chegou no ponto que a gente identificou que nós estamos diante de uma apelação. Então, aqui nos elementos específicos, você vai escrutinar 2 tipos de capítulos da sua peça. Deixa eu tomar uma água, peraí. Aqui dentro, nós temos 2 tipos de elementos que nós vamos escrutinar. Elementos genéricos. E esses elementos genéricos vão dizer respeito à natureza da peça. E elementos específicos. Esses elementos específicos vão dizer respeito à peça em si. A peça em si, a peça específica. Então, beleza. Manda, o que são elementos genéricos? A gente tem 2 tipos, na verdade 3 tipos de peça. Nós temos as peças iniciais, que tem natureza de inicial, nós temos as peças de defesa e nós temos as peças com natureza de recurso. Quando a gente está falando de peças com natureza de inicial, por exemplo, uma petição inicial de procedimento comum, ou então uma petição inicial de procedimento especial, ou então embargos à execução, que apesar de serem defesa, tem natureza inicial, ou então reconvenção, que apesar de ser feita pelo réu, tem natureza inicial. A gente vai escrutinar os elementos genéricos da inicial. Então, são os artigos 82, 319, 320. E a gente tem as peças com natureza de recurso. Apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário. Essas peças que têm natureza de recurso, elas vão demandar uma análise dos artigos que digam respeito a recursos. Então, dos elementos genéricos, primeiro, a gente não sacou já que é um recurso, que é uma apelação? Então, a gente vai lá para o nosso código e a gente vai para esse título que trata dos recursos. Olha só, título 2, dos recursos. E aqui, ao ler as disposições gerais, a gente consegue pegar os artigos importantes. Nós conseguimos pegar os artigos importantes para colocar no nosso esqueleto. Então, ó, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo interno e tudo mais. Os recursos não impedem a eficácia da decisão e blá, blá, blá. E lendo artigo por artigo, escrutinando artigo por artigo aqui, você vai chegar nos seguintes artigos importantíssimos para os recursos. E eu quero que você pegue o teu marca-texto, o teu clipe colorido e marque no teu código agora. O primeiro artigo importante é esse artigo 1003, que fala sobre o prazo. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade ou blá, blá, blá são intimados à decisão. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Então, o que você vai escrever aí, ó, é o seguinte: artigo 1003, parágrafo 5º. O prazo que fala sobre a tempestividade. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias úteis. Um outro item importante é assim mesmo. Um outro item importantíssimo aqui é o item que está lá no artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo, inclusive porte, remessa e retorno. Então, artigo 1007, que diz respeito ao preparo.
Grifa agora no teu código. Artigo 1003, parágrafo 5º e artigo 1007. Esses artigos aqui vão ser sempre usados quando a gente estiver falando no recurso. Você sempre vai colocar esses elementos genéricos que você tirou da onde? Das disposições gerais dos recursos. Então, você não inventou nada, você não teve que decorar nada. Você só se ligou. Ah, beleza, a gente está falando de uma apelação que é um recurso. Então, eu vou vir aqui, escrutinar os artigos e ver que está grifado lá no meu código. Artigo 1003, parágrafo 5º e artigo 1007. E colocar ele no meu esqueleto. Então, os gerais, os elementos genéricos, 1003 e 1007. E os elementos específicos? E aqui está o maior segredo da peça de segunda fase. Quando a gente fala da técnica do escrutinamento, que eu falo muito sobre ela, inclusive tem vídeo no YouTube dissecando essa técnica do escrutinamento, eu ensino o seguinte: você precisa escrutinar, que significa olhar com muito cuidado, todos os artigos que digam respeito à peça respectiva que você está fazendo. Então, você está diante de uma apelação, você vai vir aqui no capítulo da apelação e você vai escrutinar todos os artigos que digam respeito à apelação. Só fazendo isso, na prova do 37º exame na segunda fase, você ganharia 3,5 pontos de uma prova que vale 5, de uma peça que vale 5. Então, de 5 pontos, só por escrutinar os artigos dos embargos de terceiro, você ganhava 3,5 pontos. E eu vou te ensinar a escrutinar artigo agora. Você vai fazer nada mais, nada menos do que ler elemento por elemento. Aqui, ó, nesse momento, eu quero que você esqueça o nosso exemplo. Depois a gente vai ver o que se encaixa no nosso exemplo e o que não se encaixa. Mas agora eu quero que você esqueça o nosso exemplo. A gente vai simplesmente escrutinar, hipoteticamente, o que poderia ser cabível. Então, ó. Da sentença cabe apelação. Cabimento. Artigo... Vou colocar o contrário. Artigo 1009. Caput. Cabimento. Isso é uma das coisas que poderia cair. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertos pela preclusão. Poderia isso aqui também cair, ó. Artigo 1009, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Questões resolvidas na fase de conhecimento que não foram passíveis de agravo podem ser suscitadas em preliminar. Beleza? Então, o 1009, parágrafo 1º, poderia também. O parágrafo 2º. Se as questões forem suscitadas em contrarrazões, o requerente será intimado para manifestar-se a respeito delas. O disposto no caput aplica-se mesmo quando as questões integrarem capítulo da sentença. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá os nomes e as qualificações das partes, isso aqui já está nos nossos fatos, a exposição dos fatos do direito, no nosso preâmbulo, desculpa, a exposição dos fatos do direito, já está aqui no nosso esqueleto, dos fatos e do direito, as razões do pedido de reforma, o pedido de nova decisão. Parágrafo 1º, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões. Então, aqui, ó, boa, artigo 1010, parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões. Mas, se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Se tiver apelação adesiva, isso aqui pode ser cabível. Após as formalidades, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz independente do juiz de admissibilidade. Boa. Artigo 1010, parágrafo 3º. Os autos serão remetidos ao tribunal
independente de juízo de admissibilidade. Por que esse artigo está aqui? Só fazendo um parêntese. Porque antes a admissibilidade da apelação era feita pela primeira instância. No Código de 73, antes dessa modificação trazida pelo Código de 2015, quem via se o recurso estava com o preparo recolhido, se o recurso era tempestivo, era o juízo de primeira instância. E depois, só depois de fazer a admissibilidade, ele mandava para o tribunal. Agora não. Agora o juiz só manda intimar a parte contrária, apresentou as contrarrazões, o processo sobe. Quem faz essa admissibilidade é o tribunal. E se o juiz tenta fazer? Aí cabe reclamação. Então o juiz não pode fazer isso, ele estaria usurpando uma função que não é dele, que é do tribunal. Então beleza, só um adendo que me veio à cabeça agora, mas só para te explicar. Aí a gente continua, você tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô só pegando artigo por artigo e vendo o que pode ser cabível. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente relator. Decidi-lo monocraticamente, se não for o caso, elaborará seu voto. A apelação terá efeito suspensivo. Então, aqui, ó, artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. E aqui, os parágrafos do 1012 falam a exceção. Eles trazem a hipótese em que a decisão começa a produzir efeito imediatamente, em que a apelação não tem efeito suspensivo. Então, as hipóteses do parágrafo 1º são hipóteses de exceção da regra geral do caput. Manda, você vai escrever todas as hipóteses? Não vem ao caso. Mas talvez, se no seu caso específico, alguma dessas hipóteses estiver sendo trazida, por exemplo, condenação a pagamento de alimentos, aí você vai trazer aqui, ó, o 1012, parágrafo 1º, inciso 2º, que diz que não há efeito suspensivo nesse caso. No caso do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. O pedido de concessão do efeito suspensivo poderá ser formulado. Então, nesses casos aqui, a regra é que tem efeito suspensivo. A exceção é que não tem. E nesses casos aqui, em que não tem efeito suspensivo, esse efeito suspensivo pode ser pedido, segundo o parágrafo 4º. Tá, aí segue adiante. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Artigo 1013. Caput. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativos ao mesmo capítulo. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um dele, a apelação devolverá ao tribunal conhecimentos demais. Esse parágrafo 3º e o parágrafo 4º a FGV adora. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Então, aqui nós temos o artigo 1013, parágrafo 3º, falando da causa madura. O tribunal pode decidir desde logo o mérito em casos de reforma de sentença, decretação da nulidade da sentença, por omissão, decretação da nulidade por falta de fundamentação, erros em procedimento. E essa parte aqui eu vou explicar também, porque pode ser que ela caia na tua prova, e eu quero que você esteja ciente dela. Isso aqui é um negócio que a gente chama de causa madura. Quando eu peço alguma coisa para o juízo de primeira instância, e esse juízo de primeira instância, ele não me dá, a gente tem um problema que é só de mérito, né? O juiz entendeu que não era cabível o meu pedido. Só que pode ser que esse juízo de primeira instância,
entenda que houve um erro. Não, desculpa. Pode ser que o juiz de primeira instância ele erre na hora de dar a sentença. Ele deu uma sentença sem fundamentação. Ele tem a omissão dos pedidos, ele se omita em relação ao pedido. Pode ser que essa sentença seja nula, porque ela é infrapetita, ultrapetita, citrapetita, citrapetita, ultrapetita, extrapetita. Pode ser que ela tenha esses vícios. Não importa para você saber o que são esses vícios agora, mas pode ser que o vício da sentença seja procedimental. Nesses casos, o próprio tribunal pode desde logo julgar o mérito da ação. Em regra, ele não pode fazer isso, porque ele estaria fazendo algo que a gente chama de supressão de instância. Ele estaria invadindo a competência que era do juiz de primeira instância. Mas se o juiz de primeira instância já fez merda, já fez a caca dele lá, e a sentença já é nula de algum modo, o tribunal pode vir e reparar isso. Então, quando nós estivermos diante de uma causa que já esteja pronta para o julgamento, o tribunal pode aplicar essa regrinha aqui do parágrafo 3º do artigo 1013 e já julgar o caso. E aí você vai ver em qual dessas hipóteses que a gente está inserido e vai trazer para sua peça. Isso aqui já caiu 2 vezes. Então fique esperto com isso aqui. Da última vez que eu falei que ia cair esse negócio, acabou caindo. Então fique esperto com essa história da causa madura. E o 1013, parágrafo 4º, fala basicamente a mesma coisa nos casos de prescrição e decadência. Então, o tribunal também, quando reformar sentença que reconheça decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo. Então, o artigo 1014 também fala da causa madura. O artigo 1013, parágrafo 4º, também 1013, parágrafo 4º, também fala da causa madura. Causa madura. O tribunal pode julgar o mérito quando reformar a sentença de prescrição ou decadência. Aí você continua vendo ali, continua vendo os artigos. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela é impugnável na apelação. As questões de Então, talvez possa ser cobrado esse parágrafo 5º também, ó. Parágrafo 5º. Capítulo da sentença que confirma, revoga. Capítulo da sentença confirma, concede e revoga a tutela provisória impugnável na apelação. E o 1014, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, pode ser que isso aqui caia também. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei todos os artigos que teoricamente poderiam caber e coloquei aqui. Manda, eu vou ter que fazer isso na prova? Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Eu só estou fazendo assim para ficar didático. O que você vai fazer na prova é ler. Você vai ler artigo por artigo. E você vai ver se no seu caso concreto cabe ou não cabe. Então, depois que eu levantei aqui para ficar didático, a gente vai ver quais desses pontos aqui são cabíveis de acordo com o nosso enunciado. Então, vamos lá. O artigo 1003, tempestividade. O artigo 1007, preparo. O artigo 1009, cabimento. Então, esses 3, perfeito. Artigo 1009, caput de cabimento. Sempre quando a gente tiver um recurso, vai falar desses 3 pontos. Cabimento, tempestividade e preparo. Depois, o artigo 1009, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento... Não. Parágrafo 1º, não. O artigo 1010, parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões. O 1009, parágrafo 1º, não cabe aqui, porque a gente não tem nenhuma questão passível de agravo. Então, isso aqui não cabe. O artigo 1010, parágrafo 3º, os autos serão remetidos ao tribunal independente do juiz de admissibilidade. Talvez. O artigo 1012, a apelação terá efeito suspensivo. Pode falar também, não tem problema. O artigo 1013 fala da causa madura. Não, isso aqui não tem causa madura no nosso caso concreto aqui.
O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela, também não tem caso de tutela aqui. As questões de fato não propostas no juízo poderão ser resultados na apelação. Isso aqui também não cabe aqui. Então, a gente só vai usar os artigos que fizerem sentido pra gente. No nosso caso, esses são os artigos que fazem sentido pra gente usar. E esses são os artigos que, portanto, vão entrar na nossa peça. Faz sentido? Então, você aqui demorou, porque eu tô te explicando a engenharia reversa. Mas você não vai gastar tempo nenhum, quase tempo nenhum fazendo isso. Vai ser muito mais rápido do que eu fiz. Eu só quero que você entenda que escrutinar artigo por artigo é muito importante e pode te fazer ganhar muito ponto por causa disso. Então, beleza. Esses são os artigos. Agora a gente vem para os fatos. No seu esqueleto nos fatos, você só vai colocar esse ponto para lembrar que você precisa citar os fatos. Mas os seus fatos vão ser breves. Então, você só vai escrever assim, ó, desse jeitinho. Narração breve dos fatos. Os fatos, eles são computados não pelo que está escrito neles, mas pela sua mera existência. Então, não precisa que você perca 4 parágrafos explicando detalhe por detalhe do enunciado. O teu examinador não quer isso. Ele quer saber se você sabe fazer uma estrutura e se você consegue... se você consegue trazer essa estrutura da forma que ele espera. Por quê? Se você perde tempo citando detalhes dos fatos, primeiro, você não vai ganhar ponto a mais nenhum por isso. Depois, você vai perder um tempo precioso. Além do tempo, você vai perder espaço na tua folha. E o teu espaço, ele é limitado. Então, eu quero que você gaste a tua energia, gaste a tua dedicação para fazer aquilo que vai te pontuar. Isso não são os fatos. Então, nos fatos, narração breve dos fatos, beleza? Aí a gente vem para o direito. O direito, eu quero que você volte aqui comigo. Você lembra que a gente fez o levantamento das tesonas? Primeira tesona, inadimplemento contratual. Segunda, culpa concorrente. Terceira, inexistência de perda de uma chance. Quarta, indenização incabível. Então, a gente vai copiar essas tesonas aqui na parte do direito. Inadimplemento contratual não cabível, culpa concorrente, inexistente de perda de uma chance, indenização incabível. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dissecar cada um desses tópicos. Aqui nós vamos vasculhar quais são as tesinhas que estão encobertas nessa tesona principal. Então, por que o inadimplemento contratual não é cabível? Porque aqui a gente está diante de hipótese de responsabilidade contratual, isso é fato. Aí o artigo 475 que ele trouxe pra gente, ele que trouxe esse artigo pra gente, a gente vai ver o que diz. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo-lhe indenização por perdas e danos. Mas essa parte lesada, ela precisa ter... Ela pode, na verdade, pedir a resolução do contrato ou o cumprimento do contrato. Então, olha só. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir apenas a resolução ou o cumprimento do contrato. Isso aqui é o que está no artigo 475, que ele trouxe pra gente. E a gente vai falar também que no caso não houve má-fé. Não houve má-fé ou prejuízo para justificar as perdas e danos. Então, aqui, ele pode, em qualquer caso, pedir indenização por perdas e danos, mas aqui não teve prejuízo. E nem tampouco má-fé. O Luiz, ele tinha uma razão séria para não querer levar o Ricardo, que era que o carro não estava em condições.
Então, é isso que a gente vai dissecar. Você tá vendo que eu tive que espremer a tese aqui? Por que eu faço isso? Porque eu não sei o que vem no espelho. Então, é bom que eu disseque tudo que eu conseguir para que eu aumente as minhas chances de aparecer no espelho algo que eu escrevi. Em relação à culpa concorrente, a gente mesmo já tinha falado no que é bater. Você lembra que a gente fez esse exercício? De bater no que era contrário e favorecer o que era contra a gente? Então, a gente vai bater na parte da sentença que diz que não interrompe o nexo causal e a gente vai reafirmar que Ricardo errou ao não tomar o ônibus. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Culpa concorrente. Ricardo poderia ter se valido de outros meios, como pegar um ônibus na rodoviária. E a culpa concorrente por não ter chegado a tempo. E se você for lá no teu Vlad procurar a culpa concorrente, você vai chegar até o artigo 945. 945 do Código Civil. E aí a gente vem para o Instituto da Perda de uma Chance. O que a gente vai falar aqui no Instituto da Perda de uma Chance? O Instituto da Perda de uma Chance. Isso aqui é uma corrente doutrinária, tá? É uma previsão doutrinária. Exige chance séria de obter o benefício pretendido, o que não existiu no caso. O caso emblemático da perda de uma chance foi aquele caso do show do milhão, que fizeram a pergunta do milhão que não tinha a resposta certa. Então, veja, ali sim, a mulher tinha 4 alternativas, ela tinha 25% de chance. E o que se indeniza não é a chance, não é o prêmio que ela ganharia. Então, a mulher não ganhou R$1 milhão, ela ganhou o montante respectivo. O que se indeniza é a chance perdida e não o prêmio final. Então, a gente vai falar aqui que a chance era mínima. A chance era mínima. Vou ver aqui. Havia cerca de 20 mil inscritos no concurso, sendo que apenas 1.000 dos melhores eram pré-selecionados e iam passar por outras 2 etapas e apenas 20 seriam escolhidos. E aí a gente vai falar aqui, ó, indenização incabível e subsidiariamente diminuir o valor. Então, não é cabível indenização por não existir, não ser hipótese de perda de uma chance. A indenização fixada em 1/4 do prêmio é onerosa demais. E a gente vai bater aqui também naquela outra indenização, né? Não tinha uma outra indenização que ele tinha fixado? Aqui, 5 vezes o valor da contraprestação. A gente pode até colocar essa questão aqui, ó. Indenização de 5 vezes o valor da contraprestação é irrazoável. Então, a gente dissecou todos os pontos do inadimplemento contratual, a gente apontou a existência da culpa concorrente, a gente trouxe que não existe a perda de uma chance aqui, a gente trouxe que a indenização é incabível, a indenização seria incabível e subsidiariamente o valor seria muito alto. E a gente vai para a parte final agora dos pedidos. E nos pedidos, eu aplico com os meus alunos uma técnica que eu nomeei de técnica ORI. ORI é um acrônimo.
para você não esquecer de colocar nada na hora dos pedidos. Porque é muito comum que na hora de fazer a nossa peça, a gente dê pouca importância para os pedidos. Ah, tá no final, já tô cansada, bota de qualquer jeito aí. E isso acaba te ferrando. Falando no português bem claro. Se você segue um checklist, é como se você tivesse um checklist de viagem. Aqui eu escrevo tudo que eu vou fazer no dia. Se eu não tenho isso aqui, eu não faço nada. Porque eu não sei o que eu preciso fazer a cada momento. Se eu tenho isso aqui, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. É assim que funciona a nossa técnica Ori. Você vai separar por partes. Então, vem do que se quer. O que se quer é o principal que se espera naquele tipo de peça. Se a gente está diante de uma inicial, o que se quer é a procedência dos pedidos iniciais. Se eu estou diante de uma contestação, o que se quer é a improcedência dos pedidos iniciais. Se eu estou diante de uma reconvenção, eu quero a procedência dos pedidos reconvencionais. Se eu estou diante de um agravo, eu quero o acolhimento do agravo, o conhecimento do agravo e o acolhimento do agravo. Se eu estou diante de uma apelação, eu quero a reforma da sentença ou a anulação da sentença e a procedência dos pedidos da apelação. Aqui é sempre o principal. O que se quer é o principal, é o cerne. Depois a gente vai para o R. O R é a repetição de fundamentos. Você acabou de fazer uma peça com vários elementos. A gente falou da perda de uma chance, a gente falou da culpa concorrente, a gente falou de várias coisas. Esses elementos vão ser repetidos aqui no final. Então, se você teve uma tese de impenhorabilidade do imóvel, você vai trazer no final a questão da impenhorabilidade do imóvel. Se você teve uma tese de tutela, você vai trazer no final o pedido de tutela e confirmação. Se você teve uma tese de pedido de revogação do benefício da gratuidade, você vai trazer no final a revogação do benefício. Você vai repetir de forma genérica o que foi dito lá nos fundamentos. E aqui no final, a gente vai trazer os elementos genéricos e específicos de determinada peça. Então, isso aqui vai depender de cada peça. Se a gente tiver dinheiro no inicial, talvez pedir a condenação em custas e honorários. Se a gente tiver dinheiro de uma rescisória, pedir para que a decisão rescindenda seja alterada, que seja proferida uma nova decisão no lugar. Tudo isso nós vamos extrair da onde? Lá do escrutinamento dos artigos. Então, veja, nesse caso eu já até deixei aqui separadinho. Vem aqui comigo. Opa, toda hora a mesma coisa. Conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença. Então, esse é um dos pedidos. E julgar improcedente os pedidos iniciais. Certo? Então, o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e a julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. O R, repetição dos fundamentos. Reconhecer a culpa concorrente da vítima, reconhecer a inexistência de perda de uma chance, declarar incabível a indenização ou subsidiariamente minorar o valor. E o E, os elementos específicos, inverter o ônus da sucumbência. Isso aqui está no artigo 85, parágrafo 11. CPC, e condenar o apelado ao pagamento de custas e despesas processuais. E aí a gente vem no encerramento, que esse aqui é fácil de doer. Ctrl B, local, data. Se ele te trouxer datas, você vai fazer o calendário para contar qual é o prazo final, se ele te pedir isso. Advogado, OAB. É isso. Feito isso, nós temos um único esqueleto que serve para qualquer tipo de peça. Você só precisa treinar, para que fique muito fácil, principalmente esse ponto aqui, Principalmente esse ponto dos elementos específicos, que é o que pode dar mais pano para manga, que é o que confunde mais no comecinho, mas treinando você vai saber exatamente o que fazer. Então é isso, meus queridos. Espero que tenha ficado claro essa questão do esqueleto, essa questão dos elementos do raio-x, e que vocês consigam usar o esqueleto universal na prova de vocês e fazer uma peça nota máxima, nota 5.